Ó, pessoal, hoje nós vamos ver consulta e prescrição de enfermagem. Nós vamos ver os aspectos éticos e legais, tá? A gente vai iniciar conceituando consulta e prescrição de enfermagem, tá? Depois nós vamos entrar em alguns artigos da Resolução 311 que correspondem com a mesma da 564, certo? Que elas falam na questão da consulta e prescrição. Alguns dos artigos nós já até comentamos, ok? Depois nós vamos ver as resoluções e as portarias que nos dá o direito da consulta de enfermagem e dentro da consulta de enfermagem a prescrição da assistência de enfermagem e a prescrição de medicamentos, ok? E daí a gente dá uma aceleradinha quando nós chegarmos aí, porque vocês vão ver que todas as resoluções e leis que eu vou mostrar para vocês falam a mesma coisa, tá? Depois a gente fecha com as considerações finais, pontuando sempre a questão da autonomia que nós temos dentro da consulta de enfermagem, ok? Então vamos iniciar aí. A qualquer momento podem falar. Então nós temos aí como conceito, tá, de consulta de enfermagem é a atividade privativa do enfermeiro que utiliza componentes do método científico para identificar situações de saúde e doença, prescrever e implementar medidas de enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, família e comunidade, tá? Então, isso quer dizer que a consulta de enfermagem, nós já sabemos que ela é privativa do enfermeiro, tá? E nela nós dispomos de métodos científicos e técnicos, né? Onde somos nós enfermeiros que temos o conhecimento dentro da equipe de enfermagem, somos nós enfermeiros que temos os métodos científicos, que temos a sabedoria científica e a técnica também, tá? Por isso que vocês pagam as cadeiras de semiologia e semiotécnica, ok? Dentro da consulta de enfermagem, nós trabalhamos o nosso paciente cliente em todo o seu ciclo vital, desde a gestação até o pós-morte, tá? Onde nós temos que manter o sigilo profissional porque nós continuamos com a família, ok? Dentro da consulta de enfermagem, nós trabalhamos os 3 níveis de prevenção, tá? Os 3 níveis da assistência: nível primário, promoção e prevenção, tá? Nível secundário, diagnóstico e tratamento, e nível terciário, reabilitação e recuperação. Lembrando sempre que nós não só cuidamos do nosso paciente, mas nós estendemos a nossa assistência para a família desse paciente e para a comunidade que nós estamos trabalhando, ok? Então, daí nós temos que ter uma visão holística. O que seria essa visão holística? É a visão de um todo. Eu não cuido do meu paciente quando ele vem para uma consulta de enfermagem apenas com as queixas que ele apresenta naquele momento. Logicamente que nós iremos trabalhar essas queixas, mas nós temos um histórico, né, a entrevista com esse paciente que nos vai relatar fatos com relação à família, com relação à moradia, com relação à comunidade, com relação a doenças que ele teve quando criança, né, quando adolescente, se hoje ele for um adulto, né, e assim a gente pega todo esse resgate histórico, tá? Para que a gente chegue à conclusão dos relatos atuais do paciente, da história da doença atual desse paciente. Tranquilo? Isso tudo nós fazemos dentro da consulta de enfermagem, onde nós temos que ter autonomia e liberdade, tá? De cuidar do nosso paciente como enfermeiros que somos,
de maneira a dar continuidade à assistência de enfermagem, tá? Que nunca pode ser quebrada. Dentro da consulta de enfermagem, nós temos a prescrição de enfermagem, tá? O que seria essa prescrição de enfermagem? É o conjunto de medidas decididas pelo enfermeiro que direciona e coordena a assistência de enfermagem ao paciente de forma individualizada e contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e reabilitação e manutenção da saúde, tá? Aí, pessoal, dentro da prescrição de enfermagem, nós temos 2 pontos a trabalhar, tá? Que é a prescrição da assistência de enfermagem e a prescrição de medicamentos, tá? Muitos colegas nossos estão transformando a consulta de enfermagem apenas em prescrição de medicamentos, esquecendo ou deixando de lado a prescrição da assistência de enfermagem, tá? E nós não podemos deixar isso de lado, porque a assistência faz parte da enfermagem, tá? Faz parte da SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Ela está dentro das leis e das resoluções, como da Lei 74/98, como da Resolução 94/406, tá? E a prescrição da assistência de enfermagem, ela também é privativa do enfermeiro, tá? Já a prescrição de medicamentos, ela é uma função do enfermeiro, mas como integrante da equipe de saúde. Por que como integrante? Porque ele precisa de outras pessoas para que ele possa prescrever os medicamentos, tá? Que a gente vai ver mais na frente aí, ok? Então, essa prescrição, nós damos continuidade à assistência quando a gente prescreve a assistência, que são as nossas orientações, é o nosso plano de enfermagem que a gente faz, traça o plano para o nosso paciente, né? Sempre escrevendo tudo no prontuário. Daí, nós prescrevemos os medicamentos que podemos prescrever e fazemos as nossas avaliações, tá? Quando o paciente retornar para nós em outra consulta, 15 dias, 1 mês, 2 meses, não sei, de acordo com a necessidade aí, o que é que nós iremos fazer? Iremos ver o que nós traçamos, o plano que nós traçamos para esse paciente, e iremos dar continuidade à assistência, iremos fazer uma avaliação e, se necessário, traçar outro plano ou continuar com o plano que a gente já vinha trabalhando, se a gente vê que o paciente está se dando bem com este plano, ok? E daí nós vamos trabalhar, né, algumas resoluções, alguns artigos, tá? Lembrando que a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade, e a ética no exercício da enfermagem é tanto um direito quanto um dever profissional, tá? Nós sabemos que o nosso código de ética, tá? Ele sempre está voltado para as nossas reflexões, né? Diante dos nossos direitos, diante dos nossos deveres, né? Diante das nossas proibições, tá? E diante do cenário que nós temos, né? Das nossas dificuldades, de muitas vezes faltar materiais, faltar equipamentos, de muitas vezes nós não sermos reconhecidos, né? A gente tem que estar vendo, em primeiro lugar, o nosso paciente, tá? E daí nós vamos entrar nos direitos, onde nós vamos trabalhar no artigo 1º, que exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais e éticos e dos direitos humanos, tá?
nós temos como direito exercer as nossas atividades, apenas as nossas atividades, com responsabilidade, segundo o nosso código de ética, né? Evitando aí imperícia, imprudência e a negligência, sempre trabalhando com ética e tendo, né, os direitos humanos aí como aquele, né, aquele código que também nos dá direitos e deveres, tá? Artigo 10º. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade, tá? A gente já falou sobre esse artigo, onde nós só podemos exercer atividades que são nossas. Onde é que a gente pode ter a certeza das nossas atividades dentro da Lei 74, 98 e 86. Lá estão todas as nossas atividades. Artigo 37. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. Como parágrafo único, né, podemos recusar a prescrição no caso de ilegibilidade e identificação de erro. Tá? Já trabalhamos isso aí tanto na Resolução 311 como na 564. Onde nós falamos que essa questão dos medicamentos, a gente só pode administrar medicamentos com segurança, assinados, carimbados, onde a gente consiga ler e, além de tudo, preparado por nós, tá? A gente já falou na questão dos riscos de estarmos administrando medicamentos que são preparados por outros profissionais, né? Mesmo que seja o nosso colega, mesmo que a gente confie plenamente nesse colega, mas como nós somos passíveis de erro, como nós podemos errar, ele também pode ter errado. E daí a responsabilidade vai ser minha que administrei a medicação, tá? Porque eu vou administrar, eu vou registrar no prontuário, vou assinar e vou carimbar, tá? Então, nada me garante que o colega que preparou a medicação vai confirmar que foi ele que preparou, certo? Porque lá tá tudo só no meu nome, tá? Então, nós devemos ter esses cuidados com relação a estar assinando, carimbando, né, procedimentos feitos por colegas nossos. Não, você fez, você assine e você carimbe. Você preparou a medicação, você administre, registre, assine e carimbe, tá? Temos que trabalhar com respaldos, pessoal, respaldo profissional. Isso é para nossa própria segurança. Com relação aos deveres, no artigo 13, avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem, tá? Então, é o meu dever aceitar novos cargos quando eu sei que eu tenho capacidade de desempenhar esta nova função, tá? Quando eu falo em capacidade, isso não quer dizer experiência, certo? É um cargo novo, eu posso não ter a experiência, mas eu tenho a capacidade de desenvolver e vou me qualificar, me preparar, estudar, fazer cursos para que eu enfrente esse meu novo desafio, tá? A gente não pode aceitar e ficar lá, sem saber, né, sem buscar o novo conhecimento, tá? Muitas vezes a gente tá na academia e daí a gente imagina, né, vocês estão aí na faculdade, quando vocês entrarem nas disciplinas específicas, vocês vão acabar se identificando com uma, outra, duas áreas, tá? E daí, quando a gente sai da faculdade, a gente quer trabalhar nessa área. Algumas vezes, né, o campo de trabalho ele nos mostra outra.
e é outra oportunidade, tá? E se eu tenho a coragem de me capacitar, de me qualificar, de buscar conhecimento sobre, tá? Eu posso muito bem aceitar um novo cargo, ok? Então, esse é o meu dever. Eu tenho que me autoavaliar, certo? Se eu vou buscar o conhecimento para esse meu novo cargo, eu vou aceitar, tá? E daí vou adquirir conhecimento, vou adquirir experiência e vou realizá-lo de forma bem feita, tá? Artigo 48. Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão. Isso está dentro da nossa consulta de enfermagem, tá? Eu tenho que ir de acordo com o meu código de ética. Por isso que eu não posso estar prescrevendo qualquer tipo de medicamento, porque eu não posso prescrever qualquer tipo de medicamento, certo? Eu tenho os medicamentos específicos que a gente vai ver mais na frente. Artigo 49. Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que firam preceitos do presente código e da legislação do exercício profissional. Ok? Então, tudo que me impeça de realizar minhas atividades profissionais, eu tenho como dever comunicar ao conselho, tá? Comunico aos meus superiores e comunico ao meu conselho, que lá é o meu respaldo profissional. Artigo 50. Comunicar formalmente ao Conselho Regional fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Tá? Então, em casos, né, que eu seja trocada de função, tá? Muitas vezes nós fazemos concursos para uma função, para uma área, e de repente, né, a gente assume nesta área e a gestão quer nos colocar em outra, tá? E nós temos que informar o nosso porém que nós estamos sendo coagidos a ir para outra função, tá? Eu só posso ir, se isso for meu desejo, se eu tiver legalmente respaldado para isso, certo? Se tiver um protocolo, se eles abrirem uma normativa, tá? Me dando a garantia de que eu estou, continuo ligada, continuo efetiva, mas estou trocando as funções, trocando os locais, tá? Isso não pode ser só de acordos, não, ok? Isso tem que ser tudo documentado e informado ao nosso Corém, tá? Caso de demissão, caso de recusa de função, caso que a gente esteja sendo responsável por algo, e de repente a gente não é mais responsável por aquilo. Isso acontece muito com RT. Vocês já escutaram falar o que é RT? RT, para o Corém, é o responsável técnico, tá? Então, qual a função do responsável técnico? Em todo estabelecimento de saúde, seja hospital, seja estratégia de saúde da família, seja CAPS, seja qualquer instituição, o Corém, ele exige que tenha um RT, que tenha um enfermeiro RT, um enfermeiro que seja responsável técnico por todas as técnicas que acontecem naquela instituição, tá? Aí vocês podem me perguntar, eu ganho por isso? Não. É mais uma função que eu ganho, mas financeiramente eu não ganho, tá? É mais uma responsabilidade, porque toda técnica é minha responsabilidade se eu for um RT, tá? Então, o enfermeiro, ele tem que aceitar ser o RT daquela instituição. Nós temos municípios que muitos enfermeiros da estratégia não aceitaram ser RT, tá? E daí quem acabou sendo foi uma secretária de saúde, um coordenador
da atenção básica, que eram enfermeiros, e como precisavam deles, acabaram, né, respondendo por mais essa responsabilidade, tá? Mas especificamente com relação ao RT, eu não sou obrigada a ser, certo? É por isso que existe toda uma documentação, e daí a gente assina, tá? Confirmando que nós somos o RT da instituição X, ok? Então, lá no nosso Corém, né, no Corém que nós somos inscritos, vai ter lá, Clélia é a RT da Estratégia de Saúde X, certo? Quando eu não... Oi, Antônia. Responsável técnico, tá? E isso, por todas as técnicas que acontecem naquele local é responsabilidade do RT, tá certo? Responsável técnico. Isso é uma exigência do Corém, tá? Aí, caso eu seja e deixe de ser, eu informo ao Corém que eu deixei de ser a RT da Estratégia de Saúde X, ok? Artigo 52. Colaborar com a fiscalização do exercício profissional, tá? É o meu dever. Então, quando o Corém vem fiscalizar, eu tenho que sempre estar falando a verdade, certo? Colaborando com os questionamentos, as documentações, né? A questão da estrutura física, eles também fiscalizam materiais, equipamentos, prontuários. Artigo 56. Executar e determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais normas que regulam o exercício da enfermagem, tá? Então, nós temos que, né, ser contra tudo aquilo que é contra o nosso Código de Ética, tá? Então, nós devemos seguir sempre o nosso Código de Ética. Com relação a algumas proibições, tá? Para a gente encerrar aí essa parte da legislação, nós temos aí o artigo 31, que nos é proibido prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situações de emergência. Daqui a pouco a gente vai falar o que são esses casos previstos na legislação vigente, tá? Que nos dá direito, como enfermeiros, a prescrever alguns medicamentos. Artigo 56. Nos é proibido executar e determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais normas que regulam o exercício da enfermagem. Artigo 59. Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho Regional de Enfermagem, tá? Então, eu tenho que sempre falar a verdade para o meu conselho. Não posso negar, não posso omitir, não posso, né, dar falsas declarações, não posso organizar tudo só porque o conselho vem, né? Eu sei que ele vem hoje, daí eu estou organizando tudo, né? Na realidade, eu tenho que realmente ser verdadeira para o meu conselho, né? Porque apesar, né, de muitas vezes nós escutarmos falar muito dos conselhos, do nosso conselho, aliás, mas ele é o nosso respaldo legal, tá? É com ele muitas vezes que nós podemos contar, ok? Com relação às nossas atividades profissionais. Artigo 73. Trabalhar, colaborar ou acompliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios e normas que regulamentam o exercício profissional de enfermagem, tá? Então, se a gente vê, né, alguém indo contra, né, ver um colega nosso, né, da mesma categoria, indo contra o Código de Ética, tá? Eu não
vou me juntar a ele, não colaboro com ele para que ele cometa essa infração, tá? Posso denunciar? Posso, tá? Mas isso, pessoal, é uma coisa, vai da ética de cada um, né? Mas lembrando para vocês que as denúncias para o Corém, elas são sigilo profissional, tá? O Corém, ele não vai revelar quem denunciou, ok? Aí vai com relação à sua ética, né? Com relação à sua consciência, né? Aos seus princípios, aos seus valores, tá? Aí a gente não vai entrar, né, nesse questionamento, ok? Mas nós temos que ser fiel, né, com relação à nossa pessoa, nós temos que ser fiel à fiscalização, ao cumprimento do nosso código de ética, tá? Artigo 80. Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde que não seja enfermeiro. Como nós já vimos nas duas resoluções, nós podemos delegar nossas atividades de enfermeiro apenas para outro enfermeiro. E artigo 113, considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e ou inobservância às disposições do Código de Ética dos profissionais de enfermagem, tá? A gente sabe, e nós já falamos sobre isso, a questão da infração ética e da infração disciplinar, tá? A infração ética é quando eu vou contra o meu código de ética. Infração disciplinar é quando eu não sei que o meu código de ética me proibia disso, me dava isso como dever, tá? Quando realmente eu não tenho noção do meu código de ética. E aqui, pessoal, nós iremos começar a trabalhar, a entender a questão da consulta de enfermagem, da assistência de enfermagem e da prescrição de medicamentos, tá? Já vimos esses artigos que corroboram nessa questão da consulta de enfermagem, certo? E eu trouxe 2 trechinhos aqui da Constituição Federal, que daí eu quero que vocês entendam, né? Apesar de nós não seremos profissionais do direito, mas algumas coisas nós temos que ter noção com relação, né, a direito, até porque a gente trabalha dentro de um código de ética, tá? Então, pessoal, nós temos aí a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, tá? Não existe nenhuma lei que venha a aferir, tá? Quando eu digo ferir, é a ir contra a Constituição Federal, ok? Em cada município existem as leis municipais. Todas as leis municipais, elas devem estar de acordo com a Constituição Federal. Vou dizer um exemplo para vocês. Eu tenho um colega, tá, isso aconteceu em outro estado, que ele pediu uma licença-prêmio, tá? Vou querendo lembrar o nome da licença. Ele pediu, né, e teve o direito de uma licença-prêmio. O que é uma licença-prêmio? É uma licença, é um afastamento do seu trabalho por um período de 3 meses e você recebe por isso, você é remunerado por isso, tá? A cada 5 anos, um servidor público efetivo tem direito a essa licença-prêmio. Às vezes, o município ele não dá, tá? Ele fica empurrando com a barriga, tá? Às vezes, o funcionário não pede, porque isso, né, implica na questão da aposentadoria, tá? Então, é como se esse período de 3 meses, né, que ele, como se dizem, ele gozou,
de uma licença, né, vai aumentar mais 3 meses quando ele for se aposentar, certo? Então, às vezes o funcionário ele só pede, mesmo ele tendo direito a cada 5 anos, ele só pede se for realmente necessário. E esse colega ele passou por um problema de saúde e daí ele preferiu pedir essa licença prêmio. Passou 3 meses sem trabalhar. Quando ele retornou, após 15 dias ele pediu as férias, né? Porque vocês sabem que todo servidor público, ele tem direito a gozar de 30 dias de férias, seja os 30 dias corridos, seja dividido aí, né, de acordo, né, com um consenso aí do empregador e da instituição, tá? Dividido em 3 vezes de 10 dias, 2 vezes de 15 dias, mas tem que ser os 30 dias durante o ano. Aí o que aconteceu? Segundo a lei do município, que esse colega trabalhava, se ele pedisse, no ano em vigor, se ele pedisse qualquer licença, ele perderia o direito a férias. Isso estava segundo a lei do município, tá? Só que, segundo a Constituição Federal, nenhum servidor pode perder o seu direito de gozar férias, tá? Então, o que é que aconteceu? Essa lei municipal estava ferindo a Constituição Federal e isso não pode, isso não é permitido, tá? Nenhuma lei pode ir contra a Constituição Federal, tá? E daí ele foi na justiça, mostrou, né, a Constituição Federal e ganhou o direito de gozar suas férias, inclusive, ou teve que mudar a lei municipal com relação a isso, tá? Aí vocês podem imaginar, por que a professora está contando essa história, certo? Porque eu vou mostrar, pessoal, para vocês trechos da Constituição Federal e nós temos que seguir o que a Constituição nos orienta com relação aos nossos direitos, aos nossos deveres e à saúde dos nossos pacientes, tá? Então, no capítulo 1, né, que fala sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, segundo a Constituição Federal, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E é livre o exercício de qualquer profissão, de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que quer dizer esse artigo 5º? Ele vem a corroborar com a nossa lei 74/98 de 86, que lá fala sobre as nossas atividades, tá? Então, é livre o exercício de qualquer trabalhador dentro da sua profissão. Então, eu não sou obrigada de maneira nenhuma a fazer atividades que não são minhas, tá? Eu sou acobertada pelas minhas leis e também sou acobertada pela Constituição Federal, ok? Temos que trabalhar o nosso paciente sempre vendo os princípios dos direitos humanos, por isso que nós estudamos esses direitos humanos, tá? E de maneira nenhuma eu serei obrigada a fazer atividade que não seja minha, ok, pessoal? Então, por isso que nós temos que fazer nossas atividades como equipe de enfermagem, como enfermeiro. Tranquilo? O outro ponto aqui da Constituição que eu trouxe para vocês é com relação à saúde, né? O capítulo 2, seção 2 da saúde. Artigo 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado, tá? Então, o que é que essa seção 2, ela quer falar nesses dois artigos, né? No 196, nós já escutamos muito essa frase, né? A saúde é um direito de todos e dever do Estado, tá? Mesmo a gente escutando muito, existe, né, alguns pacientes que ainda são muito leigos, que eles não sabem buscar esses direitos, tá? E cabe a nós informar aos nossos pacientes desses direitos e informar como eles podem buscar, tá? A gente informa, pessoal. Aí cabe a eles irem buscar, ok? E com relação aos serviços públicos, tá? Eles devem ser regulados, eles devem ser fiscalizados, eles devem ter um conselho. E esse conselho que vai, né, regulamentar, criar normas, criar leis, criar resoluções para que essa profissão ela seja, esse serviço ele seja efetivo, ok? Então, esses artigos eu quis trazer para vocês em relação à Constituição Federal, tá? Aí, pessoal, nós vamos aí, vocês vão ver, né? Agora a gente vai entrar nos aspectos legais da consulta e prescrição de enfermagem, né? Já vimos os éticos e legais, que foram os artigos, e agora entrando, né, nesses aspectos éticos e legais, nós vamos ver que nós temos várias leis e várias resoluções e algumas portarias que falam a mesma coisa com relação ao nosso exercício profissional, tá? Veja bem aqui, ó. Lei 7498 de 86. Ele dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e das outras providências, né? Ele fala realmente as nossas atividades e no seu artigo 11 ele diz que o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente a consulta de enfermagem, a prescrição da assistência de enfermagem. E como integrante da equipe de saúde, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, tá? Então, privativamente, nós temos a consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem. Lembrando que dentro da consulta de enfermagem, nós realizamos a prescrição da assistência de enfermagem, que é privativa, e realizamos a prescrição de medicamentos, que é do enfermeiro como integrante de saúde, tá? A prescrição da assistência de enfermagem, nós iremos trabalhar a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, onde nós iremos trabalhar a entrevista de enfermagem, né, que é a nossa anamnese, o diagnóstico de enfermagem, que é baseado no diagnóstico médico, nós vamos traçar o plano de enfermagem e nós vamos avaliar esse paciente, tá? E tudo isso tem que ser registrado no prontuário, tá? Para que a continuidade da assistência não seja quebrada. Tranquilo? E falando aí com relação à prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. O que é que isso quer dizer?
Nós até já falamos sobre isso, mas agora vamos falar tirando todas as dúvidas, tá? Nós podemos prescrever alguns medicamentos. Que medicamentos são esses? Os medicamentos que, dentro da saúde pública, nós prescrevemos dentro dos programas que nós trabalhamos. Que programas são esses? Saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do homem, o PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, a consulta de pré-natal, a puericultura, tá certo? Todos esses medicamentos, todos esses programas nós realizamos dentro da saúde pública e podemos prescrever medicamentos quando a gente atende dentro desses programas. Só que esses medicamentos, eles devem ser distribuídos na atenção básica, ou seja, devem ser distribuídos no posto de saúde, tá certo? Esses são os medicamentos que nós podemos prescrever, dos programas que nós trabalhamos e que são distribuídos na atenção básica, tá? Só que tem um parênteses aí, ó. Em rotina aprovada pela instituição de saúde. O que é que quer dizer isso? Que para que nós possamos fazer toda essa prescrição, o município em que a gente trabalha, ele tem que ter uma portaria permitindo que nós, enfermeiros, possamos prescrever estes medicamentos, tá? Então, o gestor municipal, né, o prefeito, juntamente com o secretário de saúde, eles irão baixar uma portaria permitindo que o enfermeiro prescreva esses medicamentos. Tá? Aí vocês vão perguntar, todo prefeito ou todo município tem essa rotina? Tem, certo? Por quê? Porque isso é um direito nosso, de lei, tá? Isso faz parte das nossas atividades. Mas, como nós sempre trabalhamos com respaldo, né? Sempre oriento vocês a trabalharem com respaldo. O que é que nós iremos fazer? Quando a gente for trabalhar no município, seja contratado, seja concursado, se Deus quiser, todos vocês concursados, efetivos, né? Vocês vão chegar lá no secretário, né? Na Secretaria de Saúde, falando com o coordenador da atenção, com quem for responsável, o próprio secretário de saúde, e perguntar se no município existe essa rotina aprovada, tá? Aí ele vai dizer que sim, que existe. Aí, então, você pede a relação dos medicamentos que você, como enfermeiro, pode prescrever, tá? E daí você vai ter essa relação desses medicamentos sempre com você, tá? Porque em caso, né, que você queira consultar, né, e é um respaldo, essa relação veio da Secretaria de Saúde, então eu posso prescrever, tá? Oi, Matheus. Na realidade, Matheus, no serviço, isso vale para o serviço público, tá? Logicamente que a gente vê mais no posto de saúde, né, como você falou, porque lá a gente realiza a consulta de enfermagem e exerce os programas. Mas existem instituições, tá, hospitalares, onde o enfermeiro também realiza consulta de enfermagem. Isso faz parte do protocolo, tá, dos hospitais. Hospitais maiores, tá, isso já é rotina. O enfermeiro está consultando e podendo prescrever, se for um serviço público, certo? É porque na nossa, né, região aqui, nos interiores, isso não é muito visto. Isso é mais visto realmente dentro do posto de saúde, tá? Mas dentro da instituição hospitalar também,
Isso pode acontecer. O enfermeiro realizando consulta de enfermagem. Tranquilo? Não, não, no público, tá? Essa portaria, essa prescrição de medicamentos, ela serve para serviço público, tá? Com relação ao privado, aí vai ver como é a rotina de protocolo do privado, certo? Se lá na rotina do protocolo, né, tem estabelecido que o enfermeiro pode prescrever determinados medicamentos, aí o enfermeiro vai seguir esse protocolo, porque é privado, tá? Quando a gente fala aqui, a gente fala no serviço público, ok? Aí, pessoal, como a gente pede a relação dos medicamentos, a gente também pede a relação dos exames que nós, como enfermeiros, podemos solicitar, tá? E daí a gente tem essas duas relações sempre conosco para que a gente possa exercer nossas atividades. Com certeza vocês já escutaram falar a questão do Conselho de Medicina querer tirar o direito do enfermeiro de prescrever medicamentos. Não sei se vocês já escutaram falar. Já? Me digam aí se já. Ótimo. Isso, Matheus. Porque é que é verdade, Antônia, né? E muitas vezes, né, eles não querem nem fazer desenvolver alguns programas, como por exemplo, tem a consulta de enfermagem, né? Ela é para ser alternada, uma vez no enfermeiro, uma vez no médico, né? Enfermeiro, médico. E muitas vezes o médico ele não quer atender se a gestante não for de alto risco, né? Aí deixa a consulta de enfermagem apenas no cargo do enfermeiro, tá? E outra coisa também, né, essa questão do direito, né, dele querer, do Conselho de Medicina querer nos tirar esse direito de prescrever, tá? Aí a gente também imagina tanta coisa que o enfermeiro faz, né? Será que o médico vai só prescrever, né? Quer dizer, a gente atende e manda para ele prescrever, atende e manda para ele prescrever, então a demanda dele vai aumentar muito mais, né? A gente imagina assim, e eles brigam tanto por trabalhar menos, né? Como é que eles querem trabalhar mais, né? Mas cada um com cada um, né? Mas o que é que acontece aqui? Por que é que o Conselho Federal de Medicina nunca conseguiu tirar esse direito nosso, né? Esse direito do enfermeiro de prescrever? Porque nós estamos respaldados legalmente, tá? Aí é isso que eu vou mostrar agora para vocês, certo? Ó, a Lei 7498 de 86, ela nos dá esse direito. Por isso que o Conselho de Medicina não consegue. Vocês veem aí que o decreto 94.406 de 87, ele diz a mesma coisa. Ó, cabe ao enfermeiro privativamente consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem e, como integrante da equipe de saúde, prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, tá? Um decreto que também nos favorece com relação a isso. Nós temos aqui, né, a resolução 271, que era de 2002, que foi renovada, né, foi revogada pela lei 317 de 2007. Ela diz a mesma coisa aqui no segundo ponto, ó. Segunda a lei 7492, a alien I, a consulta de enfermagem e a LNJ, a prescrição da assistência de enfermagem como atos privativos do enfermeiro.
E no artigo 11, inciso 2, a linha 7, a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde como integrante da equipe de saúde. Mais uma resolução aqui que nos dá direito a fazer tudo isso, tá? Aqui nós temos, né, a portaria 648 de 2006 e a portaria 1625 de 2007, tá? Que ela fala, né, da aprovação do Plano Nacional de Atenção Básica, que é o PNAB, e do Programa dos Agentes de Saúde, tá? E aqui ainda da questão do PSF, né? Que hoje nós temos ESF. E veja que dentro dessa portaria, tá? Ele também nos dá os mesmos direitos. São atribuições específicas do enfermeiro, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal do Distrito ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicamentos, tá? Então, aqui mais uma portaria que nos dá o direito de fazer tudo isso que o Conselho Federal quer nos tirar, tá? Então, veja que ele não consegue justamente por isso, porque nós estamos respaldados legalmente. Nós temos aqui, tá, a portaria que nós vimos, né, a 1625 de 2007, aqui na íntegra, tá? Eu trouxe para vocês, quando vocês estiverem estudando, né, o slide, vocês podem ler aí, tá certo? E aqui, pessoal, nós temos o parecer do Ministério da Saúde, tá? Que foi de 2008, essa publicação, tá? Que ela foi quando não foi a primeira vez que o Conselho, não foi nesse período que foi a primeira vez que o Conselho Federal de Medicina nos tentou tirar esses direitos da prescrição dos medicamentos, tá? Mas com a criação da PNAB, que é o Plano Nacional de Atenção Básica, foi quando o Conselho realmente, né, fez toda uma manifestação, o Conselho Federal de Medicina fez toda uma manifestação, veio a público, veio às mídias, tá? Tentando nos tirar esses direitos, ok? E daí, mais uma vez, ele perdeu e nós continuamos prescrevendo os medicamentos. Nesse período aqui, que o Ministério da Saúde até escreveu esse parecer, tá? Nós passamos até um período aí, né, de uns dias, umas semanas, sem prescrever esses medicamentos, tá? Mas depois que, né, os nossos conselhos federal e regionais ganharam, né, para que a gente permaneça prescrevendo, ok? E esse parecer eu também trouxe aqui na íntegra para vocês, tá certo? Quando vocês estiverem estudando, vocês dão uma olhadinha, tá bom? E daí, para a gente encerrar, eu trouxe algumas considerações para que a gente feche essa questão da consulta e prescrição de enfermagem, tá? Nas últimas décadas, o enfermeiro passou a ter um maior destaque como membro da equipe multidisciplinar. E sua prescrição de medicamentos tem comprovado questionamentos quanto à sua autonomia para executar essas atividades, ok? Então, o que é que isso quer dizer? Que, como vocês estudaram a história da enfermagem, né, a gente vem crescendo, né? Apesar que, como a Antônia, né, falou aí, nós ainda não sermos reconhecidos como nós somos essenciais dentro da equipe da saúde, tá? Mas nós hoje já somos muito bem vistos dentro da equipe multidisciplinar, certo? E com essa questão da autonomia dentro da consulta de enfermagem,
tá? Que nós vemos, como o Matheus falou, mais dentro dos postos de saúde, isso acontecendo, nessa consulta de enfermagem, mas nós temos também muitos hospitais públicos onde o enfermeiro faz a prescrição de enfermagem, tá? O enfermeiro vem desenvolvendo seu papel de forma inovadora e a prescrição de medicamentos pode ser vista como uma dessas inovações da profissão, implementada na prática em muitos países desde o início da década de 90. Então, vocês vejam, né, que nós temos as nossas leis, né, a Lei 7498 de 86, mas nós viemos ganhando destaque aí, né, desde a década de 90 com relação a essas prescrições. O enfermeiro, quando no exercício da atividade, tem autonomia na escolha dos medicamentos e respectiva posologia, tá? Respeitando integralmente pelos atos praticados, tá? E a consulta não se centra na medicalização da assistência de enfermagem. O enfermeiro deve estar atento para não transformar uma pseudo-consulta médica, tá? É isso, pessoal, que eu venho falando com vocês. Estou aqui andando, fechando a porta. É isso que eu venho falando com vocês, essa questão de nós enfermeiros, vocês futuros enfermeiros, não transformar a consulta de enfermagem apenas na prescrição de medicamentos. Nosso alvo dentro da consulta de enfermagem é a assistência. Nós não podemos deixar a assistência de lado e nos voltarmos apenas para as medicações, tá? A prescrição de medicamentos é o complemento da assistência, ok? Alguém vai falar? Não, né? Os limites legais para a prática desta ação são os programas de saúde pública e rotinas que tenham sido aprovadas em instituições de saúde pública ou privada. Aí aqui entra, né, a pergunta de Matheus aí, certo? Dentro do município, a rotina é dentro dos serviços públicos. A questão do privado, nós vamos trabalhar de acordo com os protocolos do privado, tá? Aí, dependendo do protocolo, a gente pode prescrever medicamentos, né, dentro do protocolo de cada instituição privada, tá? Mas essa questão da rotina do município serve para as instituições públicas. A prescrição de medicamentos deve ser realizada na consulta de enfermagem, na qual o enfermeiro recebe o paciente com o objetivo de conhecer, intervir sobre problemas, situações de saúde, doença, tá? Por isso que nós temos, né, em todas as leis, resoluções, portarias e decretos que nós vimos hoje, nós vimos que nós temos a consulta de enfermagem privativa. Dentro da consulta de enfermagem, nós temos a assistência de enfermagem, que também é privativa, e nós temos a prescrição de medicamentos, que é do enfermeiro como integrante da saúde. Aí, pessoal, nós também estamos acobertados, tá? Por todas esses decretos e resoluções, né? Alguns nós já vimos, tá? Outros nós falamos hoje, como a portaria 1625 de 2007, ok? E uma coisa que nós devemos ter atenção é com relação a isso aqui, ó. O enfermeiro, com relação à prescrição de medicamentos, tá? O enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, ele pode prescrever os medicamentos dos programas de saúde pública, dos programas do Ministério da Saúde, tá?
que estão na rotina, que tem uma rotina estabelecida pela instituição de saúde, ou seja, que tem uma rotina no município assinada pelo gestor municipal e pelo secretário de saúde, ok? Então, repetindo, com relação à prescrição dos medicamentos, nós como enfermeiros, integrantes da equipe de saúde, podemos prescrever os medicamentos dos programas que nós desenvolvemos, né, dentro da saúde pública e em rotina estabelecida pela instituição de saúde. E aqui eu trouxe para vocês, tá, os programas que nós trabalhamos aí, podemos prescrever os medicamentos, tá? Programa Saúde da Mulher, Programa Saúde do Homem, Jovem e Adolescente, Idoso, Saúde Mental, Pessoa com Deficiência, Saúde Indígena, Saúde do Trabalhador e Imunização. Esses são os programas que nós realizamos dentro da saúde pública, tá certo? E vocês podem me perguntar outra coisa. Com relação ao idoso, com relação ao hipertenso e diabético, tá? Aí eu abro um parênteses, né, para que a gente fale. Com relação ao hipertenso e ao diabético, nós enfermeiros não podemos prescrever esses medicamentos. Nós transcrevemos esses medicamentos, tá? Mesmo a gente atendendo, né, trabalhando no programa que é o Hiperdia, que atende hipertensos e diabéticos, mesmo nós como enfermeiros consultando o hipertenso e o diabético, realizando o plano de assistência, né, a prescrição de assistência do hipertenso e do diabético, com relação à prescrição dos medicamentos, nós não podemos prescrever. Nós transcrevemos. O que é transcrever? É copiar, né, tal e qual a receita do médico com relação a esses medicamentos, tá certo? Aí, pessoal, para facilitar, né, as nossas vidas, a gente sabe que hoje, muitas vezes, a gente nem precisa transcrever, tá? Nós, como enfermeiros, nem precisamos transcrever, porque hoje já existe a caderneta do hipertenso e do diabético, né? O próprio médico já lá preenche as medicações e a cada mês, né, o próprio paciente, mesmo não passando por a consulta médica, ele pode passar pela consulta de enfermagem e vai lá no posto de saúde e pega com a sua caderneta de hipertenso, né, e ou diabético, sem precisar que nós enfermeiros transcrever, né? Precisarmos transcrever essas medicações, ok? Isso nos ajudou bastante, tá? E para a gente encerrar aí, nós temos, tá? Só uns lembretezinhos, que a prescrição de medicamentos por enfermeiro não busca, por enfermeiro 2 vezes aí, né? Não busca suprir a insuficiência de médicos nos atendimentos às necessidades da população, mas reconhece que o enfermeiro tem capacidade e competência para a realização dessa atividade de forma segura, garantindo isenção de riscos ao cliente assistido, tá? Então, nós temos a segurança com relação a esses medicamentos, tá? E só vamos prescrever se nós tivermos a segurança disso. E eu peguei esse lembretezinho aqui do Corém, tá? Que os enfermeiros precisam estar unidos e lutar para que o exercício profissional seja respeitado dentro do seu país. Porém, o enfermeiro não deve esquecer a sua essência, que é o cuidar, né? Que é a assistência, pessoal. É vital que mantenha a sua visão holística. Repetindo para vocês o que é uma visão holística, é uma visão do todo. Tenho que ver o meu paciente, eu tenho que ver a família, eu tenho que ver a comunidade em que ele está inserido, eu tenho que ver o psicológico, o seu social, né? O que veio antes, as doenças da família. Então, tudo isso é uma visão holística,
tá? Sobre o paciente. Caso contrário, a assistência de enfermagem se tornará reprodutora do modelo bioético. Que o modelo bioético, ele trabalha só na doença, tá? Esquecendo todo o resto, ok? E, encerrando, nós temos aí que a dispensação das prescrições de medicamentos do enfermeiro tem obrigação legal amparada pela Lei 7498 de 86 e pelo Decreto 94.406 de 87 e demais regramentos legais do Brasil. O trabalho coletivo e em equipe, isso aqui eu também peguei de Corém, tá? É fundamental para o pleno funcionamento do atendimento de saúde da população, tanto no público, no filantrópico, como no privado. Então, pessoal, temos que trabalhar em equipe, tá? Isso é em prol do nosso paciente. E não se pode declinar a atitudes incoerentes de pessoas ou representações de entidades que tentar burlar o nosso direito profissional e os direitos dos cidadãos, né? Que foi isso que o Conselho Federal de Medicina quis, né? Tirar o nosso direito de prescrever esses medicamentos, coisa que é nosso por lei, tá? E quantas vezes ele tentar, quantas vezes ele não vai conseguir, tá? Tranquilo, pessoal, com relação à aula de hoje, tá? Sexta-feira nós temos o nosso último encontro, né, às 18h30, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, estarei à disposição de vocês, tá bom?